Doomsday contra Broly. Dois lutadores incrivelmente grandes, incrivelmente fortes e incrivelmente ferozes estão se enfrentando. Mas em uma luta como essa, que vai ser tão feroz, será que vai ser equilibrada mesmo? Vamos lá, Doomsday. A forma final da evolução. Existem monstros na ficção e então existe o Doomsday. Ele não é uma criatura nascida da natureza ou criada pela compaixão, ele é o que acontece quando a ciência olha para a evolução e diz: vamos acelerar a sobrevivência. Muito antes de Krypton se tornar um mundo brilhante que o Superman um dia chamaria de lar, era um mundo mortal e selvagem, com tempestades de vidro, predadores do tamanho de prédios e uma atmosfera que matava quase tudo o que respirava. Nesse caos, vivia Ertron, um cientista kryptoniano obcecado em criar a forma de vida suprema. O processo dele era pura loucura. Ele pegou um protótipo infantil, jogou-o na selva de Krypton e assistiu à sua morte. Despedaçado, esmagado, queimado, sufocado, então ele clonava o que restava. Ele repetiu esse ciclo milhares de vezes. Cada morte reescrevia o DNA da criatura. Cada fracasso a tornava mais difícil de matar, até que finalmente a criação de Bertrand não morreu, ela o matou. Esse foi o dia em que o universo DC conheceu o Apocalipse, a consequência viva da crueldade. Ele não é um ser de emoção ou moralidade, ele é o instinto bruto de sobrevivência. Feito carne, um apocalipse biológico. Desde o momento em que escapou de Krypton, o poder do apocalipse se tornou uma constante cósmica. O que quer que o mate uma vez, nunca mais o matará novamente. Despedaçado por feras, ele desenvolve placas de armadura mais resistentes que diamante. Queimado vivo, torna-se à prova de fogo. Abandonado no vácuo, evolui para viver sem ar. Ele não apenas suporta a morte, ele a transforma em arma, mesmo em seu momento mais fraco. Apocalipse fica lado a lado com Super-Homem, e isso não é pouca coisa. Super-Homem conteve o poder combinado da tropa dos Lanternas Verdes, superou forças capazes de destruir linhas do tempo e lutou contra deuses. Igual a isso, coloca Apocalipse firmemente no território multiversal. Ele lutou contra a Mulher Maravilha até um impasse, a mesma Mulher Maravilha que destruiu o cetro de Cronos, um artefato infundido com a onda divina que sustenta o próprio multiverso. Na cosmologia da corrente contínua, Superman e Mulher Maravilha são as referências de poder. Apocalipse iguala e às vezes supera ambos, mas sua história não para no nível multiversal, porque Apocalipse fez o impossível. Ele derrotou Darkseid, não um avatar, não uma sombra, o verdadeiro Darkseid, a personificação conceitual da tirania, que existe além do tempo e do espaço. Na esfera dos deuses, o verdadeiro Darkseid transcende universos. Ele é uma ideia platônica dada forma, e o Apocalipse o quebrou. Esse é um poder ultraversal, o nível em que os seres param de lutar por planetas e começam a socar conceitos. Agora você pode realmente questionar a validade ou a autenticidade disso. Mas de acordo com o escritor da história, era isso que ele pretendia mostrar. A durabilidade do juízo final, no entanto, também beira o absurdo narrativo. Ele aguentou os golpes combinados do Superman, da Mulher Maravilha e dos Lanternas Verdes ao mesmo tempo. Ele resistiu aos raios ômega que podem apagar almas da existência, raios poderosos o suficiente para ferir o espectro, a própria ira de Deus. E uma vez que algo machuca o Apocalipse, nunca mais vai machucá-lo de novo. Se você matar ele uma vez, só vai ensinar como não morrer da próxima vez que ele escapar. A Zona Fantasma, um vazio sem dimensões descrito como um mundo sem horizontes, entre o ser e o nada. Escapar disso não é força física, é desafio metafísico. Apocalipse não apenas rejeita a morte, ele rejeita as regras da realidade. E diferente da maioria dos brutamontes, Apocalipse não é lento. Ele acompanhou o Superman que já voou pelo hiperespaço, um reino além das leis do tempo, e escapou da fonte, a origem da criação. Em termos da corrente contínua, isso faz com que sua velocidade seja imensurável em suas evoluções mais altas, até o tempo se torne irrelevante. Ele não apenas se move mais rápido que a luz, ele se move além da causalidade, mas seus poderes vão muito além de socos e fúria. O corpo do Apocalipse é um arsenal mutante de esporões ósseos que perfuram a pele de kryptonianos,
veneno que derrete carne, regeneração que o reconstrói em segundos e uma aura de morte que apodrece tudo ao redor. Ele desenvolveu projeção de energia, teletransporte, telepatia e voo. No Renascimento, Apocalipse até mostrou a habilidade de infectar outros com seu DNA, criando novos híbridos do Apocalipse. Sua própria existência é aniquilação contagiosa, e ao longo dos anos ele desenvolveu resistência à absorção de energia, telepatia, ataques à alma e até mesmo à eliminação da existência. Ele já foi vaporizado, desintegrado, atomizado, jogado em buracos negros, reduzido a pó e sempre de alguma forma ele volta. No nível básico, Apocalipse existe confortavelmente na faixa Multiversal Plus, sendo capaz de trocar golpes com Superman e Mulher Maravilha em pé de igualdade. No seu auge, Apocalipse atinge o nível Outerversal, derrotando deuses conceituais e escapando da não existência dimensional. Sua resistência é infinita, sua evolução não tem fim e sua natureza é imparável. Após enfrentar o Apocalipse, o tempo passa a contar, pois a cada segundo sobrevivido, ele aprende a te matar de forma mais eficiente. Ele não trama, não conquista, não se vangloria, ele simplesmente existe. Quando Bertrand jogou aquele primeiro bebê no deserto de Krypton, ele não criou uma criatura, ele criou uma afirmação de que a própria vida poderia se tornar tão violenta, tão implacável, que até a morte se cansaria de tentar. Apocalipse é essa afirmação feita à carne, extinção envolta em ossos, ódio com um coração pulsante. Ele não é o fim de uma história, ele é a história que acaba com todas as outras. Mas então temos Broly, um Saiyajin de elite que nasceu com um potencial extraordinário para o poder, mesmo quando ainda era um bebê. Seu poder era fora do comum e facilmente superava o do príncipe Vegeta. Seu poder chocou e assustou o rei Vegeta. Então Broly foi exilado. O rei temia que Broly um dia desafiasse seu filho pelo trono, e nesse processo se tornasse um perigo para o próprio universo. No exílio, ele foi criado por seu pai até ser finalmente resgatado 48 anos depois, por membros da Força Frieza. Buscando vingança, ele foi forçado a lutar contra Goku e Vegeta. Broly é incrivelmente poderoso. Frieza, Goku, Piccolo, todos eles reconhecem seu nível de poder e comentam o quanto ele é poderoso. Goku chegou a dizer que Broly era muito mais forte do que ele. Isso foi antes de Goku conseguir ativar o instinto superior. E ele também disse que Broly talvez seja até mais forte do que Bills. E considerando que Bills é realmente o deus da destruição mais poderoso que existe, isso é uma afirmação bem pesada. E aqui está o detalhe. Broly consegue crescer e se adaptar conforme a luta avança, ficando muito mais forte, rápido e habilidoso à medida que a luta continua e que Broly se transforma, indo do estado furioso para o Super Saiyajin e especialmente para o lendário Super Saiyajin. O poder de Broly simplesmente aumenta de forma astronômica. Na verdade, Broly deve superar Vegeta com facilidade. Alguém que já destruiu dimensões, superou tanto o Trunks do futuro quanto o Goku Black e até conseguiu pressionar o Jiren por um tempo. Broly é facilmente mais poderoso do que o Vegeta. Ele também está acima do Frieza, embora não necessariamente do Frieza negro, mas nesse ponto o Frieza já tinha aperfeiçoado sua forma dourada. Ele podia destruir planetas apenas com o dedo, e o Broly mostrou que estava muito acima dele, e fez isso ao dar uma surra monumental nele. Na verdade, o Broly até supera o Goku fora do instinto superior, e nesse ponto o Goku já tinha ameaçado destruir universos inteiros. Em algumas de suas lutas, o Broly ainda estava muito acima dele. Foi preciso o Goku e o Vegeta se fundirem e virarem o Gogeta Super Saiyajin para começarem a alcançar o Broly em poder, e só com o Super Saiyajin Blue conseguiram realmente superá-lo. Então o Broly é facilmente um dos lutadores mais fortes do universo. E enquanto o Broly tem feitos absolutamente incríveis que podemos destacar aqui. Como eu disse, ele conseguiu dominar e derrotar completamente o Goku, o Vegeta e o Frieza. Eu quero entrar nesse assunto. Quando o Broly lutou contra o Gogeta Super Saiyajin, e quando eles quebraram o próprio tecido da realidade, o Broly e o Gogeta eram tão poderosos que eles ultrapassaram, ou basicamente romperam os limites do universo, transportando-os para uma dimensão alternativa. Nessa dimensão, bem, eles estavam lançando ataques que distorciam a realidade, quebrando tudo e destruindo as barreiras do espaço. Então eles destroem essa dimensão alternativa e acabam voltando para a Terra.
Basicamente, o poder do Broly era intenso demais e forte demais para o próprio universo suportar, e foi assim que ele conseguiu quebrar a realidade, com feitos desse tipo. Isso significa que Broly está em um nível multiversal baixo, sendo 148 milhões de vezes mais rápido que a luz, e com poder de ataque suficiente para destruir a própria realidade. Então, quem vence? Bem, vamos analisar. Agora, está claro e óbvio que Broly é incrivelmente poderoso. Ele é um dos lutadores mais poderosos de Dragon Ball e representa uma ameaça para praticamente qualquer um que enfrente. Mas na verdade, tudo o que você pode dizer sobre Broly, você basicamente pode dizer o mesmo sobre Apocalipse 2. Na verdade, você pode argumentar que o Apocalipse pode chegar a níveis estelares e até além quando se trata de força. Só por causa de como ele consegue lutar contra o Superman. Sim, tudo o que acabamos de dizer sobre Goku e Vegeta você pode dizer. Por caras como Superman, Supergirl ou Caçador de Marte, todos eles já foram derrotados pelo Apocalipse no passado. O Caçador de Marte já ajudou a puxar a Terra antes e enfrentou toda a Liga da Justiça. A Supergirl já enfrentou o Superman de igual para igual. E quanto ao próprio Superman, bem, estamos falando de levantar um livro infinito com páginas infinitas. Ele já ajudou a levantar o espectro que é tão pesado quanto toda a eternidade. Ele já segurou buracos negros na palma das mãos. Ele já empurrou um sistema solar comprimido, já quebrou linhas do tempo e rompeu os limites do espaço-tempo durante algumas de suas lutas. Ele já chegou a dizer que conceitos como peso ou até mesmo o próprio espaço-tempo perderam todo o significado para ele. Ele já separou realidades inteiras antes. Ele sacudiu toda a Zona Fantasma, um universo infinito, sem limites e sem fim, e ainda disse que poderia destruí-la completamente. Esse é o cara contra quem o Apocalipse consegue lutar e vencer. Mas é o seguinte, e também vou dizer isso, quando você realmente analisa, o Apocalipse é de forma bem consistente um personagem abaixo do Superman. Porque embora a fama do Apocalipse seja ter matado o Superman, isso depois foi reticonizado. Para mostrar que o Superman subestimou o Apocalipse, quando eles lutaram pela primeira vez, ele perdeu tempo segurando os golpes. Também vimos uma versão diferente do Kal, que reviveu o evento e ele não morreu para o Apocalipse porque não hesitou em matá-lo. E claro, aquela também era uma versão substancialmente mais fraca do Superman do que a que pode ameaçar destruir universos. E a partir daquele momento, embora o Apocalipse tenha tido algumas demonstrações muito impressionantes, como em Caçada Mortal, ou nas Guerras GOG, ou lutando contra os drones em Pyrex, ele nunca mais atingiu o nível do Superman novamente. Na verdade, dali em diante, bem, o Superman conseguiu derrotar o Apocalipse de forma bastante consistente na maioria de todas as lutas entre eles. Ele conseguiu realmente rasgar o Apocalipse ao meio. Ele simplesmente ficou parado enquanto o Apocalipse batia nele. Até outros vilões, como o Bizarro ou o Superman Cyborg, já derrotaram o Apocalipse em lutas. E o Clark já comparou alguns vilões que você pensaria serem mais fracos que o Apocalipse, como o Dano ou o Massacre. E mesmo assim o Superman disse que eles conseguem dar socos mais fortes do que o monstro. Agora, de forma alguma, estou tentando argumentar aqui que o Apocalipse é fraco. Quero dizer, é o Apocalipse. Esse monstro ainda é aquele que matou o Superman. Ele ainda é um destruidor da Liga da Justiça. Não acho que muitos heróis vão conseguir sobreviver a um confronto cara a cara com ele. Ele ainda é um dos melhores, um dos mais fortes, um dos vilões mais poderosos que existem. Eu só não acho que Apocalipse esteja consistentemente no mesmo nível do Superman. Eu acho que o Superman é mais poderoso e venceria na maioria das lutas 1 contra 1. E para derrotar alguém como Broly, bem, você tem que estar pelo menos no nível do Superman. Broly é uma ameaça tão poderosa que você pode compará-lo diretamente a alguém como Bills, que ainda hoje é considerado muito mais poderoso do que tanto o Goku quanto o Vegeta. Só na sua forma base ele conseguiu derrotar o Freeza Dourado, e Broly fica mais poderoso e evolui mais rápido do que quase o próprio Apocalipse. E à medida que ele ficava cada vez mais poderoso, bem, ele acabou lutando contra o Super Saiyajin.
Gogeta e Broly e Gogeta eram tão poderosos que eles superaram ou basicamente quebraram os limites do universo, transportando-os para uma dimensão alternativa. Nessa dimensão, enquanto os dois lançavam ataques que quebravam a realidade e destruíam as barreiras do espaço. Então eles destroem essa dimensão alternativa e acabam voltando para a Terra. Basicamente, o poder de Broly era intenso demais e forte demais para o próprio universo suportar, e foi assim que ele conseguiu quebrar a realidade. Seria uma luta incrível. Doomsday realmente poderia pressionar Broly de uma forma que poucos personagens conseguiriam, mas acho que Broly ainda vence no final. Broly sai vitorioso, mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa com certeza. Talvez você tenha ficado até aqui e chegado ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai ver mais vídeos como esse toda semana. Até mais, vejo vocês na próxima.